ser uma série de 4 vídeos onde eu vou te ensinar na prática como construir as tarefas de fluxo de trabalho e acelerar ainda mais a produtividade do teu time utilizando o módulo do CRM. Legal, então o que é uma tarefa de fluxo de trabalho? A primeira coisa que a gente precisa entender é que ela é diferente de uma tarefa daquele módulo de tarefas e projetos que eventualmente a gente está acostumado a estar utilizando. Aqui dentro das tarefas de fluxo de trabalho, a gente vai construir ela dentro das automações e ali dentro das automações, dentro dessa tarefa, é onde a gente consegue solicitar para o meu colaborador passar mais informações para mim, passar um feedback, uma data, um arquivo, por exemplo, eu pegar todas essas informações e salvar aqui dentro do CRM ou mandar para outro local, ou seja, utilizando ali o poder das automações para decidir o que eu faço com essas informações que o meu colaborador passou. E uma das tarefas que a gente mais utiliza também é uma tarefa de aprovação, né? Ao longo do meu processo, eu preciso que tenha ali uma aprovação de um gestor, por exemplo, de um colaborador, de acordo com as informações que foram informadas para ele dentro dessa tarefa. Então, ele pode decidir se ele aprova ou não aprova, e de acordo com essa resposta, eu consigo tomar alguma decisão no meu CRM, se ele avança de fase para gerar uma nova tarefa. Então, ela é uma tarefa muito mais prática, mais elaborada, para a gente compor melhor o nosso processo aqui dentro do CRM. Para criar a nossa tarefa de fluxo de trabalho, eu estou aqui no módulo de CRM, lembrando que do plano Professional para cima conta com esse recurso e do plano Standard para baixo, infelizmente, a gente não tem as tarefas de fluxo de trabalho. Para executar, criar a nossa automação, eu vou clicar ali em regras de automação, vou fazer aqui na minha fase 2 e dentro aqui do construtor de automações eu vou clicar na opção de tarefas e a opção de solicitação de informações extra que exige uma resposta, ou seja, o colaborador que estiver envolvido nessa tarefa, ele precisa obrigatoriamente passar algum tipo de informação para a gente. Para configurar aqui tem uma série de coisas que a gente precisa prestar bem atenção. Primeira coisa, a gente vai definir então quais são as pessoas ou a pessoa que vai estar envolvida nesse fluxo. Eu vou colocar o meu usuário. Você vai colocar aqui o nome dessa tarefa, vamos colocar ali de solicitação de informações. Você vai compor aí a tarefa, o título da tarefa de acordo com a sua necessidade. Uma coisa bem importante que eu sempre trago, né? Aqui na descrição da tarefa, trago o máximo de informações lá do teu CRM, trazendo aqui nos 3 pontinhos, para facilitar o usuário ali na execução dessa tarefa, tá? Aqui embaixo eu tenho um botãozinho que vai aparecer lá dentro da tarefa, que está salvar ou enviar, você vai mudar o título aqui desse campo. E aqui embaixo que está o segredinho do negócio, ó. A gente tem a criação dos campos, e aqui são os campos que a gente vai criar dentro dessa tarefa específica, tá? Esses campos, por mais que seja um nome de campo, é diferente dos campos lá do CRM. Aqui dentro da automação, a gente vai tratar como variáveis, então a gente vai criar esses campos, eles vão receber valores temporários dentro desses campos, e posteriormente, se a gente não tomar nenhuma decisão, né, levar essa informação para algum lugar, eu perco esse tipo de informação, né? Uma variável, ela sempre inicia vazia, preenche ao longo do fluxo com alguma informação e no final do fluxo essa informação é esvaziada, é perdida, então a gente tem que tomar algum tipo de decisão com essa variável. Então eu vou clicar aqui para estar criando o campo que eu quero preencher. Uma dica é o seguinte, se eu quero solicitar algum tipo de informação dentro dessa tarefa, obviamente eu preciso ter um campo equivalente lá no CRM para receber essa informação, senão a gente vai perder ela. Então, primeiramente, crie esse campo que você precisa lá no CRM e depois você cria o mesmo campo aqui dentro. Lá no CRM eu já tenho 2 campos, um campo 1 de teste, que é um campo série de texto normal, e eu tenho um outro campo que é um campo de lista, que eu quero te mostrar uma coisa bem legal aqui na sequência. Então, vou colocar aqui, ó, o nome desse meu campo como campo 1 mesmo. O ID é o código do campo, tá? Que você está colocando aqui. Eventualmente você pode colocar qualquer coisa, mas eu sempre recomendo que você coloque sem caracteres especiais, sem espaço também, e você coloque exatamente o que está escrito no título ali, no nome do campo que você colocou aqui. Mesmo que o campo seja grande, tenha muitas opções, é legal você colocar o ID sem espaço ali, sem caracteres especiais, idêntico ao campo que você colocou, porque se você tiver muitos campos, fica fácil de você achar as variáveis depois, porque você vai ter que trabalhar com o nomezinho da variável em algum momento, tá? Aqui embaixo você define o tipo do campo, é aqui onde você tem que fazer o campo igual ao campo que você tem no CRM. Então, se você tem um campo de série, você vai criar um campo de série. Se você tem um campo de lista, você vai criar um campo de lista. Se você tem um campo de arquivo, você tem que ter um campo de arquivo. Tem que ser um campo equivalente para você poder salvar essa informação no CRM posteriormente. E aqui você marca se é necessário ou não e se é múltiplo ou não, né? Se ele pode adicionar mais informações dentro desse campo. Lembrando que se lá no CRM o teu campo não é múltiplo e você marcar a opção de múltiplo aqui, ele vai salvar somente uma opção.
Vou dar aqui um salvar. Então ele criou aqui embaixo o nosso primeiro campo e eu vou criar mais um campo, eu vou criar aqui o campo 2, e esse campo 2 eu vou colocar ele no tipo lista. E o lista tem uma coisa bem legal que a gente precisa observar, que é o seguinte: se eu criar uma lista direto aqui, eu sou obrigado a definir os valores da minha lista aqui dentro, e depois que você definir os valores, clicar aqui ó, em estabelecer, para daí ele criar os itens dessa lista, tá? Se eu clicar aqui embaixo, ó, no valor padrão, essa lista ela ainda não existe. Se eu clicar aqui em estabelecer, então ele cria essa lista, eu tenho aqui os valores agora, mas para associar lá com os campos no CRM, você tem que ter o campo de lista lá e os valores dentro tem que estar idêntico, tá? Tem que estar com os mesmos valores, senão ele não vai fazer a associação de uma lista com a lista lá no CRM. Porém, esse tipo de lista aqui eu não recomendo. Por quê? Porque se você lá amanhã depois no CRM mudar o valor dessa lista, obrigatoriamente você precisa vir aqui na tua tarefa e corrigir, alterar esse valor também. E dependendo aí do volume, da correria do dia a dia, a gente não vai ter tempo ou vai lembrar de fazer esse tipo de ação. Então, eu não recomendo, neste caso, usar o módulo de lista e você vai utilizar esse recurso aqui, ó, vincular as listas de documento, ou seja, ele já vai procurar lá no CRM quais são todos os campos do tipo lista que eu tenho e já traz direto aqui dentro da automação. E agora é mais fácil, né? Eu já marquei ali a opção, eu só marco qual tipo de lista lá que eu tenho que eu quero usar. Eu já criei lá o meu campo 2, que é o meu campo do tipo lista. Então, todos os campos de lista que você tem lá no CRM, eles vão aparecer aqui para você escolher. Eu vou marcar também que é necessário, esse campo no meu caso ele não é múltiplo, vou dar um salvar. Então eu já tenho aqui dois campos e você vai criar dois, três, quantos campos você quiser para solicitar essas informações para o teu usuário, tá? Aqui do ladinho você pode mudar a ordenação para cima ou para baixo para ficar na sequência que você quiser configurar. Se você quiser deletar também ou se você quiser editar, é só clicar novamente ali para estar editando ele. Quando você clicar aqui em salvar, você ainda só tem a tarefa, tá? Ou seja, aqueles campos que a gente criou, ó, se a gente observar aqui em cima em variáveis, aqueles dois campos são variáveis. Então, se eu só deixar dessa forma e salvar, quando preencher as informações eu vou perder elas. Então, na sequência, já embaixo da tua tarefa, você vem aqui ó, em processamento de elementos, vem em modificar elemento, elemento é um campo lá do CRM, e eu vou escolher qual o campo do CRM que vai receber o valor daquela variável da tarefa que a gente criou. Então, eu vou procurar lá o meu campo, eu já tenho lá o meu campo 1 e eu tenho lá meu campo 2. Lembrando que esse lado aqui são os campos lá no CRM e eles vão receber o valor de, eu pego aqui nos três pontinhos o valor da variável, eu quero o valor da variável campo 1 e aqui nos três pontinhos o valor da variável do campo 2. Se você tivesse um campo de arquivo, de data, é toda essa mesma dinâmica, tá bom? Clica ali em salvar, agora sim, eu já tenho uma tarefa e eu consigo salvar essas informações no CRM para não perder esses dados. Vamos voltar ali e vamos testar na prática, vamos criar aqui um card de teste. Vamos abrir aqui o meu card de teste primeiramente, ó, já tenho os dois campos configurados, o campo de texto e o campo de lista, com valor item 1 e item 2, e eu vou executar essa tarefa. Como a gente só criou essa tarefa de forma simples, sem notificação nem nada, ele vem direto aqui dentro de automação, que é onde a gente executa as tarefas de fluxo de trabalho. Vou clicar aqui para abrir a minha tarefa e aqui estão os dois campos que a gente criou. Aqui eu vou colocar lá o valor dentro do meu campo de teste, né, o campo de série de texto. E aqui o meu campo de lista, observe que ele já trouxe para mim exatamente os valores que eu tenho lá no meu CRM. Vou marcar aqui item 2 e dou um salvar. A tarefa foi finalizada. Se eu voltar lá no CRM para verificar essa tarefinha, esse card na verdade, aqui dentro do card ele já salvou os dois itens exatamente com os valores que estavam lá dentro da tarefa. Para que você já aprendeu a criar uma tarefa de fluxo de trabalho, eu quero te ensinar a criar um link direto para essa tarefa. Então, a gente vai mandar uma notificação para o usuário envolvido ali naquela tarefa, ele vai poder clicar no link e já abrir direto essa tarefa para estar executando, tá? Para fazer isso, você vai ter que executar a sua tarefa de fluxo de trabalho para a gente conseguir copiar a URL dele, o endereço dessa tarefa e a gente poder modificar ela lá dentro da automação. Então, o que você vai fazer? Você vai executar a sua tarefa que você criou, independente, né, se é uma tarefa de aprovação, de leitura ou de solicitação de informações. Vai clicar lá no menuzinho lateral aqui em automação, onde vai estar a sua tarefa para ser executada. Você vai clicar aqui para abrir a tarefa e você vai copiar essa URL. Mas observe uma coisa, tá? Aqui na URL, ele tem um finalzinho ali, ó, uma interrogação, user ID, o número 1, que é o meu usuário, né? O usuário que vai estar executando essa tarefa aqui. Você não precisa desse final, tá? O que a gente precisa só é até a barrinha invertida ali, ó, até o 14, tá? Você vai copiar isso aqui, copia ali essa URL, volta lá na sua automação e o segredo vai estar aqui agora, ó.
A gente vai clicar ali ó, em regras de automação, vai lá na sua automação. Lembrando, então, que isso aqui é independente da tarefa que você está usando, tá? Pode ser qualquer uma dessas 4 aqui, vai funcionar da mesma forma. Você vai criar, então, uma notificação para o usuário. Pode ser essa notificação aqui, ou pode ser essa aqui de bate-papo direto também. Vai ficar a seu critério escolher qual que você quer. Você vai colocar ali de qual usuário para qual usuário, né? No caso, seria um usuário padrão aí para o usuário da pessoa que vai estar executando aquela tarefa. Eu vou fazer do meu usuário para o meu usuário mesmo. E você vai colar aquela URL aqui. E aqui a gente vai fazer algumas coisas, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: essa tarefa aqui, essa URL, é referente àquela tarefa que está executando naquele momento. E o ID daquela tarefa é esse aqui, ó, o 14. Então a gente tem que tirar esse ID aqui e eventualmente colocar um ID aqui que vai ser variável, né? Cada nova tarefa vai ter um ID específico e a gente tem que identificar ele para colocar aqui dentro. Então você vai tirar esse númerozinho 14 ali, ó, e é importante sempre deixar essa barrinha invertida no final, tá? Senão o link não funciona. Deixa ali o cursor piscando ali dentro, você vai clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos, vem ali embaixo, ó, em resultados adicionais. O resultado adicional serve para você pegar a informação de uma outra caixinha que tem ali dentro do teu fluxo, tá? E eu quero a informação adicional do meu fluxo que eu tenho de aprovação. Vou clicar ali na aprovação e eu vou marcar aqui a opção de ID, tá? Dá um inserir. Se você tivesse... Opa, ele só não selecionou ali. Inserir. Se você estivesse utilizando outro tipo de aprovação daquelas 4 que tem disponíveis, você faria a mesma coisa pegando o ID daquela tarefa que você está utilizando. E o Bitrix vai colocar aqui o ID, que é referente ao ID daquela caixinha que a gente está utilizando, tá? E aí eu quero te ensinar uma coisa a mais. Se você só deixar isso aqui, esse link é feio, né? Ficar desse jeito aqui. A gente vai dar uma melhorada a mais nesse link para ficar mais interessante. Abre uma nova guia no teu navegador e pesquisa ali, ó, por link HTML, tá? Se você não manja nada de HTML, é bem simples. Coloca aqui, ó, link HTML. Pode procurar em qualquer um, né? Eu vou abrir esse aqui, ó, que eu já sei que funciona, esse verdinho. Você pode ir nele aí também. E aqui, ó, ele está dizendo como que funciona o HTML. E a gente só vai copiar esse carinha aqui, ó. Copia essa opção, Ctrl C ali, pode até fechar ele agora. Volta aqui para dentro, ó, da tua tarefinha. Eu vou construir aqui embaixo só para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Cola aquilo ali que a gente copiou aqui dentro e agora é bem simples. Você vai pegar essa URL que você construiu, recorta ela, tira ela aqui de cima e coloca no lugar aqui, ó, da URL. Ele está pedindo ali a URL dentro das aspas, tá bom? Tem que ser dentro das aspinhas duplas ali, ó. Colou ele ali dentro. Excelente. O link para acessar a gente já tem. E aqui, ó, link teste é para você colocar o texto que você quer que a pessoa receba, né? Vamos colocar aqui, ó, clique aqui para executar a... Opa, digitei tudo errado. Executar a tarefa. Legal. E aí, lógico, esse aqui é só o link, né? Com aquele texto mascarado bonitinho, você pode compor melhor aqui, né? Chegou uma nova tarefa para aprovação. E aí você vai compor aqui a tarefa buscando mais informações, né, para deixar essa tarefa mais interessante. Uma coisa que normalmente eu costumo fazer, eu coloco uns sinalzinhos demais, assim, ó, mas isso aqui é frescura, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser para ficar mais interessante. Dá um salvar aqui e a gente já tem uma notificação. Porém, tem uma coisa bem importante aqui que é o seguinte: se a gente deixar essa notificação em cima e a aprovação embaixo, no momento que eu for notificar, eu ainda não tenho o ID da tarefa, porque ela vai ser executada depois. E se eu colocar isso aqui depois, a notificação também não vai funcionar, porque ele vai estar parado na tarefa para fazer a aprovação, para depois receber a notificação. Então a gente precisa fazer isso em paralelo, tá? Você precisa vir aqui, ó, em controle de fluxo, execução paralela. A execução paralela, o que é que ela faz? Ela executa as duas perninhas ali que eu vou configurar ao mesmo tempo. Então essa tarefa aqui que eu estou criando, né? Eu coloco ela do lado de cá ou do lado de lá, tanto faz. E a notificação que a gente acabou de fazer, você coloca do lado de cá. Então o que o Bitrix vai fazer? Ele vai chegar aqui na execução paralela, vai ler as duas perninhas. Como a notificação está em paralelo com a tarefa, ele já vai ter o ID para notificar para a gente. Vamos ver como que fica. Dá um salvar aqui. Volta ali para o módulo de CRM, onde eu estou construindo, né? Vou tirar essa tarefa ali dessa fase, vou colocar aqui, ó, novamente na fase 2. E se eu olhar lá em cima, ó, no sininho, ó, se eu clicar lá no sininho, ele já veio aqui, ó, chegou uma nova tarefa para aprovação. Clique aqui para executar. Eu clico aqui, ó, e ele abre direto a tarefa. E toda tarefa de fluxo de trabalho você pode executar dentro do próprio card no CRM. O legal de habilitar esse recurso é que ele já mostra aqui para a gente dentro do card, né, do lado de fora do card, que a gente tem uma tarefa pendente para ser executada ou que já foi executada também. E ela fica aqui, ó, na linha do tempo, no histórico do card, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários
2 vídeos que eu já gravei mostrando para você como habilitar ou desabilitar esse tipo de recurso.